Boa noite a todos, a todas. É um grande prazer estar aqui com vocês de novo. Eu sempre falo para Christian que eu sinto que o Lar Francisco é uma continuação da Casa do Caminho. Sempre digo isso. Acho que as colônias que protegem as duas são as mesmas. Bem, hoje eu vou falar de um tema muito delicado. Muitas pessoas aqui vão se instruir, outras, às vezes, vão sair aqui com uma reflexão muito séria, mas o meu desejo é que todos trabalhem esse tema verdadeiramente. Se, porventura, no trânsito da vida de vocês encontrarem uma mulher, pode ser jovem, pode ser mais madura, que esteja grávida e que queira fazer um aborto hoje, vocês vão ter, assim, muito para dizer a elas, porque eu vou falar sobre o aborto na visão espírita. Então, que esse aprendizado seja um aprendizado que vocês possam usar no dia a dia. Essa é a intenção. Bem, quando Jesus esteve conosco, Jesus, quando ele esteve com a mulher adúltera, e eu acho que eu não estou conseguindo. Isso, entendi errado, eu sou ótima para isso. Beleza, sou boa para falar. Para mexer em qualquer tecnologia mais simples, sou péssima. Mas quando Jesus esteve com a mulher adúltera, ele não condenou essa mulher. Quando ela estava para ser apedrejada, ele simplesmente, ele disse àqueles que estavam ali, que atirasse a pedra aquele que tivesse sem pecado. Será que existia alguém ali que não tinha pecado? O único era Jesus. Então, todos, principalmente aqueles mais velhos, porque quanto mais anos a gente vive, a gente erra mais. Se eu for me comparar com uma criança de 5 anos, pelo menos nessa encarnação, logicamente que ela errou menos que eu, não é? Então, Jesus, ele pede para que nós não julguemos. Então, quando nós, espíritas, falamos sobre o aborto, nós não queremos apontar erros, mas que haja acertos. Porque Jesus também disse que conheceríamos a verdade e essa verdade nos libertaria. Então, se nós escondemos o valor de uma vida intrauterina, se nós escondemos que não é um amontoado de células, nós estamos errando. Então, nós sabemos que dentro do ventre de uma mulher, quando há a concepção, já há vida. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, que é a pergunta 880, que diz o seguinte: qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. Então, se é o de viver, será que nós, em qualquer momento da vida de alguém, nós podemos tirar a vida dessa pessoa? Bem, o materialismo, e nós sabemos que no Brasil se luta muito para legalizar o aborto. Então, até hoje, não conseguimos, graças a Deus. Graças a Deus que não houve a legalização. Mas ainda há uma luta muito grande. Então, por isso que nós temos que criar uma fileira para que nós lutemos a favor da vida. Então, Kardec perguntou aos espíritos qual é o primeiro direito? O de viver.
Então, nenhum de nós, em qualquer momento, um médico, uma enfermeira, ou simplesmente a própria mãe, ou o esposo, ou o companheiro, de forma nenhuma pode infringir essa lei divina que é da vida. Quando eu estava vindo para cá, a espiritualidade disse assim: todas as vezes em que a gente fala de um tema, a espiritualidade sabe, né? Nós soubemos, eu muitas vezes sei das palestras aqui pelo WhatsApp, mas a espiritualidade, o WhatsApp deles é bem melhor que o nosso. Então, eles trouxeram hoje para cá vários espíritos que foram abortados. Vários. Por quê? Para eles assistirem a palestra? Não. Para que eles sejam tratados. Porque a espiritualidade aproveita todos os momentos e vão aproveitar a energia de cada um de vocês, a minha energia também, para cuidar desses espíritos. Porque eles têm uma colônia para acolher esses espíritos. Porque muitos vão revoltados. Outros, que são mais evoluídos, vão muito tristes. Mas todos eles precisam de amparo. Porque quando Deus envia um espírito para renascer, é para renascer. Não é para ser bloqueado o seu caminho. Imagine vocês estão indo para uma festa de casamento, por exemplo. No meio do caminho, o carro de vocês é bloqueado por algum motivo e vocês não chegam lá. Vocês ficam felizes? Se vocês não podem chegar nesse casamento? Agora, imagina alguém se preparar, que para ir para um casamento, o que a gente faz? Principalmente a mulher, né? É cabelo, é unha, é isso, é aquilo, é maquiagem, é roupa. Aí não chega no casamento. Se for a noiva, então, meu Deus, que horror. Capaz ela ir a pé, mas ela vai chegar tarde, mas vai. Então, quando a espiritualidade nos prepara para renascer, houve um trabalho imenso. Primeiro, muitos não querem renascer. Então tem que convencer. Apresenta a família e leva. Alguns não querem, outros querem demais. Aí vem com muita ansiedade. Mas todos nós somos preparados para o renascer. E como numa festa que eu dei o exemplo a vocês, se é bloqueada a nossa chegada num casamento, imagina, depois de tanto trabalho, depois de chegar, porque é uma competição, porque há muitos espermatozoides, muitos, e um óvulo. Olha que briga, hein? Para quem vai ser o campeão. E ali, o espermatozoide que vence é aquele que tem a vibração, a sintonia, as características daquele espírito que vai renascer. Tudo é muito bem preparado. Além disso, espíritos acompanham aquela concepção. Então, quando há um ato sexual, depois de 4 horas, naquela caminhada toda do espermatozoide, aquela coisa, aquele caminho todos que vocês já estudaram em ciência, e acredito que todos estudaram isto, vocês sabem que depois há um encontro do espermatozoide com o óvulo. E aí vem o chamado zigoto, ou ovo. E ali a pessoa vai no dia seguinte, com receio, porque está num dia fértil, toma a pílula do dia seguinte. E aí? O que vocês acham? A pílula do dia seguinte é abortiva ou simplesmente é uma pílula comum?
Qual a intenção da pessoa quando toma? Hã? Qual é? Então ela é o quê? Se fez um aborto caso essa mulher tenha tido a concepção. Então, as mulheres devem tomar a pílula do dia seguinte? Não. O Espiritismo nos afirma que no dia seguinte o espírito já está ligado àquele ovo, aquelas duas células que se encontram, e elas vão se multiplicando em 4, e 4 vezes 4, 16, agora vocês não me mandam multiplicar não, senão eu vou errar, e eu vou passar vergonha aqui. Mas nós sabemos que a pílula do dia seguinte, ela é abortiva, sim. Então, depois de 12 semanas, aí nós temos o embrião. E depois, 3 meses, nós temos o feto. E muita gente diz assim, não, até o 3º mês, é um amontoado de células. Não tem problema. E eu digo a vocês que não é assim. Que já é vida. E é tão interessante que o espírito ali ligado ao corpo, ele sabe de tudo que ele vai passar, pelo menos foi assim que foi orientado. Então, há 2 tipos de abortos. Existe o aborto espontâneo, que não foi a mulher, nem um médico, nem ninguém que fez, ninguém que eu falo encarnado. Mas o aborto espontâneo e o outro, infelizmente, se chama aborto criminoso. Há um crime quando se comete e a espiritualidade é que nos passa isso. Não fui eu que criei toda esse repertório. O espontâneo, muitas vezes a gente está indo para um casamento. Aí, no meio do caminho, a gente fala assim, não vou nesse casamento, não. Eu não vou enfrentar fulano ou beltrano que vai até lá. Eu não aceito esse casamento, não vou. Desiste e volta. Tudo bem. Mas o aborto espontâneo é assim também. Muitas vezes o espírito, ele desiste da sua caminhada. Ele olha as coisas que ele vai ter que passar, porque a gente sabe que nós temos provas e expiações, e enfraquece e desiste. Muitas vezes, indiretamente, a mãe foi inimiga desse espírito. Ele lhe deu muito trabalho na vida anterior e começa uma agitação interior dentro desta mulher. E há então uma sintonia ali, o espírito e ela. Então há um aborto espontâneo, provocado indiretamente por essa mãe, sem saber. Outras vezes o espírito, ele ia ter um problema físico. E ele precisa ficar pouquinho na carne, pouquinho, para que ele, entrando no ventre, ele participe em alguns momentos, para que aquela mazela física que ele traria, ele veio simplesmente para se cuidar, para expurgar. Então ele vai embora. E aí a gente vê aquelas mãezinhas tristes, porque a criança se foi. Eu me lembro, há muitos anos atrás, aqui em Macaé, uma jovem mulher, né? Ela foi até nós e a gente viu que ela estava grávida. Não era igual agora, que tem já no início, já vê que está grávida, né? Era difícil naquela época. E havia uma luz muito grande no ventre dela. Uma luz. E isso é comprovado hoje. Já é comprovado pela ciência. Quando Jesus disse, brilhe a vossa luz, quando nós entramos no ventre materno, é uma luz, gente, uma coisa linda.
Com 3 dias de uma concepção, está lá. O médium olha para a barriga daquela mulher, que ela já começa a sentir algumas coisas e está uma imensa luz. E a gente, muitas vezes, com o aborto, a gente simplesmente destrói aquela luz. Bem, aqui uma coisa que está escrita aí, que vocês já devem, nem sei se eu passei aqui para vocês, estou ótimo para isso. Tá. É a questão 345? 44. Tá. Então, espera aí, que eu tenho que ler aqui, porque eu já falei para vocês que tudo começa na concepção. Depois de 4, 6 horas da caminhada desse espermatozoide, há então a concepção. Então, nós sabemos que ali é uma luz muito forte. Agora, vamos para frente aí um pouquinho. Essa questão 345, eu já até falei para vocês, já antecedi, quando o espírito desiste, porque o laço que ele tem no ventre é um laço muito fraco. Existem crianças, né, espíritos que estão vindo, mas tem tanta confusão familiar que ele volta. Ele volta para o plano espiritual. E depois, no final, se eu me lembrar do poema, não sei se eu vou lembrar, não sei se vai dar tempo, eu vou falar para vocês um pequenino poema que uma criança fez para a mãe, para o renascimento dela. Bem, agora vamos aqui à frente. Vamos ver o que diz. Essa aí é a fase, está vendo? É a fase dentro do útero da mulher, pela qual a criança passa. Então, qualquer uma dessas fases aí, nós chamamos de aborto, caso seja anulada, né, a gravidez de uma mulher. O que diz Santo Agostinho sobre o aborto? Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Então, gente, eu queria parar um pouquinho aqui. Qual é o objetivo do nosso renascer? Evoluir. Quando há um aborto, o que a gente impediu? A evolução do espírito. E ele tinha toda aquela esperança de ser amado, acolhido, e ele simplesmente é retirado. E aí tem uns movimentos femininos que diz que o corpo pertence à mulher e que ela pode muito bem retirar a criança. Agora, eu pergunto a vocês, será que o corpo é nosso mesmo? Será que nós não somos só um inquilino do nosso corpo? Nós somos um inquilino do nosso corpo. Nós ganhamos esse corpo que nós temos, mas Deus pode a qualquer momento que precisar de nós, né? Nós podemos partir. Então, isso de dizer que o corpo é nosso, que nós podemos fazer o que queremos com ele, não. E outra coisa, aquela vida que está dentro da mulher é uma vida independente. De quem pertence a vida? Deus. Pertence a Deus. E aí tem uma criança, né, falando que, então, que a pessoa evite antes de engravidar. Chico Xavier, ele tinha um programa, vocês já devem ter visto, porque tem, né, no YouTube, é o Pinga Fogo. Então, perguntaram a ele, naquela época havia muito pouco anticonceptivo, mas já existia a pílula. Aí perguntaram a ele, o que ele achava da pílula? Ele disse que a pílula, ela tinha vindo e veio para que se evitasse o aborto, que é muito preferível que uma mulher tome uma pílula
do que façam aborto. Então, todos os métodos anticonceptivos que existem, eles vieram para auxiliar as pessoas. Eu digo pessoas porque tem gente que acha que é só a mulher que é culpada do aborto. Não. O médico, quando ele faz um juramento, que juramento ele faz lá? Vocês já foram, né? Numa formatura? Ou alguém aqui é médico? Qual é o juramento? De matar? Não. Curar. Ajudar as pessoas a viver. Então, muita gente não pensa no médico. Não pensa naquela mulher que está numa dificuldade imensa e não lhe dão as mãos, não ajudam. Então, aí vão dizer que é só ela que é culpada? Todas as pessoas envolvidas naquele momento, que falaram, vai sim, faz o aborto sim, todas elas estão incluídas nesse crime. E principalmente que se mata alguém que não pode se defender. Porque se alguém chegar aqui para me matar, eu vou gritar, eu vou chutar, vou fazer alguma coisa. E a criança não. É aquele grito silencioso. Tem uma história verdadeira. Um médico chamado Bernard, em Nova York, ele fazia parte da maior clínica de aborto do mundo. Existiam 36 médicos que faziam abortos. Todos os dias eram feitos mais de 300 abortos. Esse médico, ele mesmo, ele fala, tem no livro até de Marlene Nobre, se vocês quiserem ler esse livro, é muito bom, ela fala sobre o aborto. Então, esse médico, ele fala que ele fez 5.000 abortos. 5.000. Porque ele acreditava que era um amontoado de células. Ele acreditava que simplesmente, se aquela mulher queria abortar, e vocês sabem que vários países, o Brasil ainda não, a África todinha também não existe a legalização. Eu esqueci o outro país, a África toda como continente, o Brasil, toda a América Latina, ainda não existe a legalização do aborto. Depois dizem que a gente é do terceiro mundo. Pois é. Terceiro mundo, mas com a moral muito mais estabelecida, porque permite que a vida continue, é não ao aborto. Então, esse médico, olha a proteção de uma pessoa que fez 5.000 abortos. Ele foi convidado para ele dirigir uma outra clínica em Nova York. Só que essa clínica fazia tudo diferente. Ele agora seria o diretor de uma clínica que ele iria operar crianças com defeitos dos mais variados dentro da barriga da mãe. Completamente diferente, o oposto. E ele aceita. Ele aceita porque ele escuta das esposas dos médicos que eles tinham pesadelos horríveis à noite, que eles tinham problemas psiquiátricos, que bebiam muito, as enfermeiras também. Então, muitas enfermeiras deixaram esse hospital, onde, não sei nem se pode chamar de hospital, né? Porque o hospital, para mim, tem um outro sentido. E aí, esse médico, ele descobre que não era um amontoado de células. E ele percebe que quando é o chamado grito silencioso, que a criança, quando ela sofre o aborto, ela abre a boca pedindo socorro. Se chama o grito silencioso. E ele, como Paulo, quando encontra Jesus na estrada de Damasco,
ele não pede perdão, mas ele disse: Senhor, o que queres que eu faça? E esse médico também, ele teve a convicção que ele tinha errado muito, mas ele, naquele momento, ele diz: a partir de agora, eu vou ser a favor da vida. E salva muitas e muitas vidas de crianças dentro do ventre. E comprova, como embriologista, que ele, não sei se ele vive até hoje, isso foi nos anos 70, então ele prova que a vida, ela existe, não é um amontoado de células. Então, se as pessoas dizem que até o 3º mês, principalmente, é uma coisa que está dentro dela, não é. Já é um ser humano com todas as características, como de uma pessoa adulta, ele já tem todo o mapa de como ele vai ser. Alto, baixo. Então, esse homem, ele passa a salvar vidas. Será por que as pessoas fazem opção pelo aborto? Em primeiro lugar, é falta o quê? De conhecimento. Porque tenho certeza que se as pessoas que fizeram aborto, elas soubessem o que hoje eu estou falando aqui para vocês, eu tenho certeza que vocês já sabiam, é só uma recordação, elas não fariam aborto, de forma alguma. Em Portugal, há a legalização do aborto. Mas sabe o que os médicos fazem? Os ginecologistas e obstetras? Quando chega uma mulher para fazer o aborto, eles não fazem. Eles não aceitam. Eles não fazem. Eles mandam que elas procurem outro médico. Porque eles falam que quando eles, na frente de tantos, e principalmente diante de Deus, que eles juram por Deus, coloca até a mão assim no peito, jurando pela vida. Então, os médicos portugueses, apesar de haver a legalização do aborto, eles não fazem. A maioria deles. E nós aqui no Brasil temos que lutar para que não seja legalizado. Agora vamos partir para um outro lado. Quando um espírito vai de uma hora para outra sendo agredido, vocês acham que ele vai bem? Feliz? Como eu falei para vocês, existe uma colônia que acolhe esses espíritos. O que pode acontecer, muitas vezes, com uma mulher depois que aborta? A maioria delas se sentem culpadas. A maioria. A maioria delas. E outra coisa que acontece, muitas são vítimas de obsessão. Se o espírito é um espírito de uma elevação maior, ele fica triste, mas ele compreende que aquela mãe desconhecia que ele era um espírito, uma vida. Ele fica triste, passa aquele momento, se ele não pode voltar por ela, volta de outra forma. Mas e se esse espírito, ele aguardava com ansiedade para chegar até aquela mulher, e ele ficou com raiva, porque ele não conseguiu nascer? Ele pode começar a influenciar essa mulher negativamente. Hoje a gente vê muitas mulheres que não conseguem engravidar. Será por quê? Será o que aconteceu lá atrás? Será que elas fizeram muitos abortos? Porque a gente sabe que todo ato bom tem uma consequência o quê? Boa. E todo ato ruim traz uma consequência negativa. Então, essa mulher, ela vem com mazelas no corpo.
e às vezes luta para engravidar, faz inseminação artificial, tem a barriga solidária. Esses dias eu conheci uma mulher que está usando, né, esse método da barriga solidária para ser mãe. Outras não conseguem ter o óvulo, tem que pegar o óvulo de outra mulher para reunir com o espermatozoide do seu esposo e faz a inseminação artificial. Então, toda consequência de um aborto não é boa. Então, por isso que nós devemos evitar, tanto no corpo físico e no corpo astral, o psicológico dessa pessoa. E o psicológico? Muitas entram em depressão, muitas ficam com problemas vários, e a gente vai olhar lá atrás, foi por causa do aborto. Mas, o que Jesus nos disse também? Ele disse que um bem cobre o quê? Uma multidão de pecados. É bom a gente ter culpa? Não. Ter responsabilidade. Podemos ficar arrependidos de algo que nós fizemos. Quando nós arrependemos de algo, nós tomamos consciência. Então já subimos um degrau. E depois vem a expiação e as provas daquelas coisas que fizemos. Não é? E depois, o que vem? Vem a solução. Quando nós abrimos o nosso coração ao bem. Porque Jesus disse que um bem cobriria uma multidão de pecados. Então, existem várias formas para aquela pessoa... Gente, meu óculos caiu. Para aquela pessoa, isso aí foi a fala de Chico, quando ele fala do aborto, que é um crime. Isso aí ele fala no Pinga Fogo. E aqui, se a pessoa participou, orientou, levou ou fez um aborto, o que ela tem que fazer? O bem. Deus nos perdoa sempre, Deus nos compreende, e nós nos compreendemos? Quantas e quantas vezes a gente nasce com culpa, e a culpa nos leva para frente? Não. A responsabilidade, sim, mas a culpa, não. Então, é melhor fazer como o doutor Bernard. Gente, 5.000 abortos. E ele, a partir daquele momento, ele disse, eu era um ignorante, eu não sabia. E agora para frente, eu vou zelar pela vida intrauterina. Então, a melhor maneira que nós temos que fazer, se isso nos ocorre, é fazer o bem. Tem tanta maneira de fazer o bem. Aqui, eu estava vendo uma opção de criança, a casa, fazendo bem a tantas crianças. Então, se juntem a essas pessoas. Se por acaso você sabe que um lar está em dificuldade, você vê que uma mulher está grávida e ela não tem condições de ter o filho, vai ajudar. Auxilia a vida. E aí você vai sentir que o bem que você está fazendo já cobriu aquele, entre aspas, pecado, aquele erro. E não repetir. Porque nós podemos corrigir os nossos erros. Não existe aqui nenhum de nós aqui que não tenha cometido os erros. Se não for esse, foi outro. E nós vamos o quê? Nos entranhar no negativismo? Vamos adoecer por isso? Vamos nos deprimir por isto? Não. Vamos nos arrepender. E depois do arrependimento,
sabemos que existem as expiações. Isso virá, de acordo com cada um de nós, e isso só Deus o sabe. Mas a culpa é algo muito ruim. Tenho certeza que se as pessoas participaram ou fizeram, foi por desconhecimento, desproteção, desespero, confusão, não sabia como iam fazer e não tiveram um acolhimento. Se tivessem, não teriam feito. Então, culpa jamais. Responsabilidade sim. E lutar pelo filho das outras, pelos filhos nossos que virão. Eu conheci uma mãe, chegou na Casa do Caminho, a filha mais velha, ela com 2 filhos, com uma obsessão tremenda, a mocinha adolescente. E aí, nós descobrimos ali que essa mãe, ela tinha feito um aborto, achou que 2 filhos já estava ótimo, o marido não queria o 3º filho, ela não teve apoio, e ela achou que era um amontoado de células. Ela não tinha conhecimento. Ela ainda disse assim, pois é, se eu tivesse vindo aqui na época, eu não teria feito isso. E quem é que influenciava a filha? A criança, o espírito. Não influenciava diretamente a mãe, mas através da menina, perturbava todo o ambiente. Essa mãe, então, fez tratamento na Casa do Caminho, e aí o que aconteceu? A criança está lá. Já tem quase 1 aninho. Ela renasceu. Perdoou a mãe, foi orientada numa mesa que a gente chama, né? Chama de mesa, é uma sala. É a maneira de falar. A mesa. Essa criança veio espiritualmente, e aí ela foi orientada pelo dialogador, que soube dialogar com ela. Essa mãe engravidou, depois de bem mais velha, e o neném está lá, maravilhoso, lindo. E adivinha quem é apaixonado por ele? A irmã. Meu Deus. Porque ela já é uma mocinha, ela é apaixonada pelo irmão. Então, essa mãe hoje está com um coraçãozinho leve. Mas nem sempre acontece da criança renascer outra vez. Mas então existem outras maneiras de nós corrigirmos o que nós fizemos de errado. Então, se encontrarmos uma mulher que queira fazer um aborto, nós temos que dizer a ela, pegue o Livro dos Espíritos, pega a Gênesis no capítulo 11, está explicando ali, passo a passo, sobre a vida. Então, porque muitas vezes a gente falando, a pessoa não acredita, principalmente se for alguém materialista. E aqui no finalzinho, né, que eu acho que já está aqui no momento, porque depois nós vamos fazer aí toda uma prece pedindo para esses espíritos que estão aqui conosco. Você que está aqui neste momento, assistindo a essa palestra, exatamente porque a sua mãe não te abortou. Então, eu sempre falo uma coisa, não é por eu ser mãe, não. Existem mães maravilhosas, existem mães que às vezes são mais imaturas, mas todos nós, filhos, devemos agradecer a vida que ela nos deu. Quando nós não agradecemos a nossa mãe, ao nosso pai, a vida que ele nos deu, porque a vida é de Deus, mas precisou de 2 pessoas para reunir a vida. Nós, mesmo que nossa mãe não tenha sido a mãe que nós desejamos ter, sempre seremos gratos à vida. Que se nós estamos aqui hoje, um olhando para o outro, vocês me escutando, eu escutando vocês,
é porque ela nos aceitou. Então vamos acolher, principalmente na velhice, os nossos pais. A nossa mãe, o nosso pai, em inteiro agradecimento pela vida. Mesmo que nós sejamos adotados por outra família, mas agradecemos a ela de ter conservado a nossa vida. Eu queria agora, o que a espiritualidade me pediu, porque todos nós somos doadores de energia, todos nós. Cada um de nós tem o ectoplasma, que é uma energia física, que os espíritos que muitas vezes estão doentes, a espiritualidade que aqui está, retira de nós essa energia, o ectoplasma, para tratar doentes. E hoje eles vão tratar as crianças que foram abortadas e que muitas foram trazidas aqui. Esse já é um bem. Então, se por acaso alguém aqui participou, aconselhou ou fez o aborto, saibam que esse momento é um momento muito especial, em que você, na incógnita, às vezes, elezinho, elazinha, está aqui. E é a maneira que você vai ter de reconciliação com aquele que se foi com a sua participação. Então é um bem. Então muitos já vão sair com o coração leve. E quem não fez absolutamente nada, vai sair muito feliz porque colaborou com esses espíritos. E provavelmente eles retornarão para o orbe, porque eles não concluíram, só iniciaram a sua vida. Não conseguiram a evolução como nós aqui, mas eles vão ter oportunidade. Então eu quero que nesse momento, um momento muito especial, que vocês fechem os seus olhos. Eu queria que diminuísse um pouquinho a luz. Só um pouquinho. A luz é para que a gente fique mais... Eu sei que nas palestras isso não é normal, mas a espiritualidade me pediu, e o ambiente aqui é maravilhoso. A espiritualidade amiga está aqui. Então nós todos seremos doadores para esses nossos irmãozinhos. Pai querido de amor e de bondade, amado Mestre Jesus, Francisco de Assis e sua equipe, que neste momento, toda a falange espiritual que trouxe essas nossas crianças, esses espíritos, que foram impedidos no momento de renascerem, e que estão com seus corpos físicos macerados, doloridos, que nós, Senhor, que aqui estamos, com o nosso coração cheio de amor, queremos doar, Senhor, a nossa energia para cada um deles, para que todos saiam daqui refeitos e que perdoem aqueles que não souberam, que ignoravam as suas vidas. Que nesse momento, então, Senhor, agradecidos por essa oportunidade, por esta casa bendita, cercada de luz, que esses nossos irmãozinhos, adormecidos, possam ir para as colônias espirituais com a nova preparação do renascer. Obrigada, Senhor, por tanto amor, por tanta confiança. Assim seja. Isso aqui, gente, ficou tudo cercado de luz. Foi um momento muito especial.
Então, vamos ter o nosso coração leve, porque esse bem nós auxiliamos aí vários espíritos. E eu vou terminar com um poema pequeno. Se o mundo um dia se modificar, eu também vou me transformar. Irei, mas um dia vou voltar. Eu vou te procurar. A minha estrada será estampada de flores, lírios e botões. E quando na jornada a flor encantada, então te reencontrarei. É um poema de uma criança para sua mãezinha.